E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é. Esqueci meu nome, seja bem-vindo ao canal. Esqueci qual que é o meu canal. Eu. Não sei o que eu tô fazendo aqui. É, Então, depois de cancelar o podcast com o Lucas, depois de cancelar um monte de aula semana passada, depois de descobrir que a Alana pode ser uma criança carente e fazendo coisas para me chamar a atenção, eu acho que eu tenho algumas coisas para falar a respeito do Diablo. Eu não quero fazer um canal de tutorial, de vídeo, não quero ser é, gerador de conteúdo no estrito significado. Tô tomando chá de boldo porque eu comi muita gordura no jantar. Dor de cabeça. Mas vamos lá. Eu vou ensinar algumas coisas é, para vocês que estão curtindo o jogo e para eu não falar para todo mundo no grupo do Discord aqui da Guild, eu vou falar aqui. Só que antes, vocês precisam muito de dois disclaimers. Eu preciso falar duas coisas. Primeiramente, quem sou eu no Diablo 4? Não acompanhei conteúdo do desenvolvimento, nada do alpha, nada de gerador de conteúdo nenhum, porque eu não queria dor, expectativa, ansiedade, nem frustração. Descobri esse jogo no primeiro alpha aberto, no primeiro beta aberto, joguei inteiro, fiquei deslumbrado e falei, beleza, quando chegar perto, no dia que o jogo lançar e o servidor estabilizar, que não tiver mais fila, que não tiver mais caos, aí eu entro. Joguei o segundo beta, fiquei mais deslumbrado porque coisas que estavam erradas foram corrigidas e aí o hype começou a pegar aquela campanha. Quando você decide comprar um carro, você começa a enxergar esse carro em todo lugar. E aí quando você decide comprar Diablo, quando você começa a ver campanha na Europa, no Japão, no Brasil, você começa a encontrar amigos de infância que não vê a hora de lançar o jogo, e aí entrei no hype, no Early Access, uma coisa que eu jurei que não ia fazer, e não me arrependi, porque só o hype de estar no meio dos meus amigos, mesmo que a gente estivesse frustrado, sem conseguir logar para jogar, só o fato de estar todo mundo junto naquela expectativa, naquele AOE já teria valido. Só que o Early Access ele foi maravilhoso. Ainda assim, eu decidi esperar pelo segundo Marshmallow. E aí eu preciso explicar que raio isso significa. Então vamos pegar uma página aqui e eu quero que vocês que jogam BDO, vocês que conheceram BDO, eu quero que vocês me digam se vocês conhecem isso aqui. O que é isso? O BDO ele se divide em duas fases na minha vida, antes e depois desse site. Porque antes desse site eu explorei cada esquina, cada canto, cada árvore, cada pedra, cada coisa da região de Balenos, de Serêndia e de Calphon. E foi a melhor fase do jogo, na minha opinião. Para mim, o Black Desert ele foi maravilhoso durante essa fase de exploração. Quando eu comecei a jogar esse jogo, Black Desert, acompanhando esse site, e quando eu comecei a ficar, não digo competitivo, porque eu brigava comigo mesmo, mas quando eu comecei a jogar de maneira otimizada, porque eu queria ser top casinhas e eu queria levar esse jogo ao limite que ele tinha para oferecer de explorador de life skill, eu comecei a usar esse site, o jogo virou outra coisa. E aí, se você me perguntar, eu comecei a usar esse site muito já na região de Calphion. Então eu já não conheço todos os cantos do deserto porque eu não explorei como eu poderia ter explorado. E Camasilvia e Drovenkron e outras regiões do jogo são maravilhosas e eu nunca explorei da maneira que eu poderia ter explorado. Por quê? Porque eu dei um zoom aqui e olhei os recursos que eu estava procurando e falei, olha, sinceramente, não interessa. E eu não vou sair do lugar onde eu já tô para explorar esses lugares aqui. E aí eu tenho essa nítida impressão de que eu deixei de curtir uma parte do jogo da maneira que eu poderia ter curtido e literalmente a troco de nada, porque quando eu olho para trás, que adiantou você top casinha? Quando eu olho para trás, não fica assim o seu gear, o seu set, não fica gear e set é a mesma coisa, não fica o quanto você ganhou de silver por hora, fica a experiência e a qualidade de tempo. E uma das coisas que o Black Desert não
foi um jogo em que eu consegui proximidade com pessoas da maneira que eu consegui com outros jogos como Diablo e HOTS, por exemplo. Porque eu joguei ele numa outra vibe, porque ele era um outro tipo de jogo. Qual é a história do experimento do Marshmallow? Eu discordo com as conclusões que esse estudo chegou, eu discordo com um monte de palestra motivacional que foi feita, mas fizeram um estudo lá e pegaram crianças e colocaram num quarto e falaram assim, toma aqui o marshmallow. E você pode comer isso agora, mas saiba que eu vou sair da sala, eu vou voltar daqui 15 minutos, e se esse marshmallow estiver aqui, eu vou te dar um segundo. O experimento era esse, não interessa que conclusão eles chegaram, mas eles tentaram associar as crianças que eram capazes de esperar por uma recompensa, elas tendiam a se dar melhor na vida. Tendiam a ser mais felizes e tendiam a ser mais bem-sucedidas na carreira. Eu não sei se eu concordo com isso, também pouco importa, porque a estatística prova tudo que você quiser que ela prove, desde que você, né, apresente isso da maneira que você quer. Não sei se é felicidade, mas quando eu paro pra pensar, eu não quero fazer com esse jogo aquilo que eu fiz com o Black Desert e com esse site Something Lovely. Então o que eu fiz? Eu não. Isso é uma opção pessoal, e você precisa entender que isso é uma opção pessoal. Eu não fui atrás de gerador de conteúdo, não fui atrás de lista de item, não fui atrás de lista de spot, não fui atrás de mapa de altar de Lilith, não fui atrás de absolutamente nada. E principalmente gear. Eu estava mais disposto a escutar spoiler de lore, sem me importar, do que de gear. Eu não queria que as pessoas falassem, olha, vai ter esse item aqui, dá pra fazer essa build aqui. Por quê? Porque eu quero a sensação, cara. É inexplicável a sensação de andar num mapa aleatoriamente e descobrir uma rotação nova de uma madeira X que você não sabia nem que você queria. Isso eu tive no Black Desert e adorei. Quando a galera vinha e me perguntava, Fausto, onde que eu coleto bordo? Eu falava, vai ali. Essa pessoa teve uma experiência melhor do que eu tinha quando eu entrava no Something Lovely. E eu explico. Uma coisa é eu estar jogando com você e indo pra um boss e você falar assim, cara, tem um altar de Lilith aqui perto, você já pegou? Não, não peguei, me mostra onde é. Você me leva lá e eu pego o altar de Lilith. Eu vou falar, cara, um dia talvez eu esteja passando pra fazer o mesmo boss, eu vou falar assim, pô, o cara, o Zé me chamou aqui, eu lembro que ele me levou lá, foi ele que me mostrou esse altar. Por quê? Porque no meio de uma DG, a gente tava numa casa pegando fogo, matando bicho, aí o cara falou assim, na hora que terminar aqui, vamos passar aqui por baixo, ó. Tem um altar de Lilith. A hora que eu passei debaixo do negócio, encontrei o altar atrás da árvore, eu falei, caralho, mas nunca que eu ia achar um lugar desse, cara. Que da hora. Ou talvez achasse explorando o lugar. Mas de qualquer forma, eu encontrei aquele altar jogando com um amigo meu de infância. Isso pra mim é o segundo Marshmallow. Então você tem que entender que eu tô gerando conteúdo, jogando esse jogo nessa pegada de segundo Marshmallow. Ou seja, eu estou descobrindo coisas sem acompanhar conteúdo que está sendo intensamente gerado na comunidade do jogo. E eu posso estar errado, porque as minhas conclusões podem estar erradas porque elas estão sendo tomadas empiricamente. E isso era uma coisa que os seguidores do Malaca odiavam em mim e que eu nunca escondi. Que eu estava ensinando coisas que eu havia aprendido jogando e não estava ensinando coisas que eu havia aprendido seguindo o youtuber de Black Desert gringo. Não estou falando que o Malaca fazia isso. Estou dizendo que uma coisa é eu estudar o jogo, buscar fontes confiáveis, confirmar a coisa com a Blizzard, olhar nos sites de análise que tem todos os dados do negócio e trazer uma coisa checada, verificada para vocês. Não, eu vou gerar conteúdo do jogo porque eu quero compartilhar minha experiência com vocês, só que esse conteúdo ele não está sendo, ele não tem aquele verificado do Twitter que garante que tudo ali é verdade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, por exemplo, eu não fui atrás de build e eu tive a sensação gostosa de, meu Deus, dropei um único. Olha que atributo foda. Nossa, e hoje eu dropei um que eu já tinha visto. Só que eu tinha visto navegando na comunidade de Diablo do Facebook, rolando assim. Eu falei, cara, eu já tinha visto esse item antes e puta, é extremamente raro e eu dropei, que da hora. É nesse nível que eu tô buscando informação. Então não venham aqui por acurácia. Ah, que palavra, né? Acurácia aqui. Não venham aqui por precisão, venham para saber como que tá a minha progressão no jogo. Então, era isso, a história do segundo Marshmallow. E outra coisa, eu vou abrir isso daqui para vocês
Eles vão falar, puta que pariu, o cara tá com 8k de dano, ele tá nível 68. E ele já tá com não sei quantos itens de não sei o que. Então, pra vocês não caírem no erro de muita gente que cometia, que me seguia no canal quando eu gerava conteúdo de Black Desert, vocês tendiam, alguns de vocês enganados, iludidos, falavam assim, nossa, o cara é muito inteligente. É diferente. Por quê? Porque ele é top casinha de tudo. Ser top casinha de tudo só significava que eu não fazia PVP, que eu não fazia guerra e que eu jogava muito. Só isso que significava. Então, assim, você precisa entender que jogos como Black Desert e Diablo, eles servem como música lo-fi pra mim. E aqui é uma outra revelação que talvez a gente não tenha falado muito sobre isso. Meu cérebro, ele é acelerado. Eu não quero dizer com isso que ele seja inteligente. Modéstia à parte, eu me acho inteligente. Mas eu não quero associar inteligência a clock cerebral, vamos falar desse jeito. Por que essa aceleração de pensamento é ruim? Porque eu vivo assim, fazendo um monte de sinapses aleatórias. Eu tenho alguns traços de TDAH, não acho que eu tenha TDAH, e eu tenho alguns traços de autismo, não acho que eu seja autista. Mas. E não precisa dizer que eu tenho gênio de esquizofrenia também. Então eu faço muitas sinapses, eu ligo muitos pensamentos e eu tento parar isso e não consigo. Não é como se eu me esforçasse para ter ideias e cruzar ideias. Não. É uma coisa inevitável. Isso me ajuda em muitos pontos, mas me atrapalha em muitos outros. E às vezes é difícil para mim sentar por longo tempo lendo um livro, e para isso música lo-fi me ajuda, porque ela me impede distrações e impede que eu divague em pensamentos. E eu tinha dificuldade com alguns alunos, mesmo presencialmente, para estar presente. E eu odiava que isso fosse associado a desprezo, descaso, falta de consideração com o aluno. E isso não acontecia por quê? Porque a pessoa percebia o quanto eu tinha tesão por ensinar e quanto eu gostava de estar ali. Só que eu divagava. Em 2015, o Black Desert foi lançado em 2014, certo? Em 2015, quando eu mudei, eu comecei a dar aula 100% online, eu comecei a dar aula 100% em casa, eu tive um problema ainda maior com isso. Porque dar aula olhando nos olhos do aluno, na mesma sala de reunião que ele, fazia com que eu estivesse muito de corpo presente. Quando eu comecei a dar aula online, a minha maior dificuldade era estar presente sem me distrair. Isso é horrível. Por quê? Porque o aluno se sente desrespeitado, desapreciado, parece que eu não tenho tesão pelo que eu faço. E é contraditório, porque todo mundo que tem aula comigo sabe que eu gosto muito de fazer isso. Só que aí, se eu não consigo segurar a onda do meu cérebro, o que acontece? Eu começo a interromper, começo a desrespeitar o tempo de fala de aluno, e isso atrapalha no desenvolvimento dele. Eu vou explicar. Imagina que você é meu professor chinês e fala assim, Fausto, fala aí que eu gosto de comer hambúrguer. Eu vou formar essa frase pra você, eu vou falar wo shi huan shi hanbao. Agora fala que você gosta de ir pra praia. Ih, fodeu. Wo shi huan shi, já não sei que chu que é. Como que era a praia mesmo? E dar aula de idiomas para alguém é lidar com esse ritmo do aluno. Agora imagina com o cérebro do jeito que eu descrevi para vocês, que não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi esse cérebro, percebam. Imagina quantas sinapses passam pela minha cabeça no tempo em que o aluno está tentando lembrar como é que falava praia. E às vezes acontecia do aluno falar praia e falar errado, e falar praja, e eu não escutava o aluno. Por quê? Porque o meu cérebro estava ocupado fazendo sinapses. Isso fazia eu me sentir desolado. Por quê? Porque o aluno está pagando pelo meu tempo, eu gosto de ensiná-lo, e por um deslize que meu pensamento foi longe, eu perdi uma palavra que era a única coisa que eu precisava escutar nesse tempo que eu estou com ele. Isso me irritava profundamente. E eu recebia feedbacks de tipo, você precisa me deixar falar, cara. Então, uma coisa que eu não tinha presencialmente, eu comecei a ter nas aulas online, que era, espera eu falar.
E aí veio Diablo 3, numa época em que eu já estava muito forte e que eu saía levando todo mundo. E música lo-fi, e depois disso Black Desert. E o Black Desert, enquanto eu estava lá fazendo culinária, olhando para aqueles números, fazendo contas, eu estava prestando atenção. E assim, eu lembro de coisas que os meus alunos me contaram em momentos que foram importantes para mim no jogo. Por exemplo, eu lembro da primeira entrega que eu fiz de caixa de Calphion, em Valência. A primeira vez que eu consegui chegar lá e fiz a primeira entrega, eu lembro que eu estava tendo uma aula num sábado de manhã com o Leandro e lembro da conversa que a gente estava tendo, eu lembro sobre o que ele estava falando. Por quê? Porque aquele momento foi marcante para mim. E aí eu comecei a ter outros feedbacks do tipo Gabriel me dizendo: ah, eu gostei porque se eu erro, você deixa eu errar, e aí depois você volta corrigindo e você lembra do que eu falei, e aí eu aprendo desse jeito aí melhor. Por quê? Porque quando o aluno vai lá e fala much people e much mistakes e much. Aí no terceiro eu paro, ele fala: não, aqui é many. Então quando você for falar muitas pessoas é many people, quando você for falar muitos erros é many mistakes também. E aí o feedback ele mudou, né? Falou: caralho, falei isso faz meia hora e o cara lembra. Falei isso 3 aulas atrás e o cara lembra. Então ele de fato me escuta. E a vontade não mudou. A intencionalidade de prestar atenção no que o aluno fala continua igual, intocada, só que o nível de eficiência aumentou. É por isso que eu tenho nível 68 de renegado. Não, mentira, porque eu tirei férias pra jogar um negócio. Fiquei 4 dias só jogando negócio sem fazer outra coisa. Mas eu precisava deixar esse char do jeito que ele tá agora. Pra quê? Pra poder jogar sem me abalar. Eu precisava de memória muscular, eu precisava aprender a jogar o jogo e deixar ele num ponto em que eu pudesse grindar em lugares altos, sem esforço, para isso funcionar de lo-fi para mim. E hoje eu tive experiências maravilhosas. Na semana passada foram horríveis porque eu não estava dormindo, porque eu só estava jogando. Hoje foi a primeira dia em que, depois de dormir, eu tive várias aulas jogando esse negócio e todas elas foram muito boas no nível que eu tinha quando eu estava jogando Black Desert. E eu acho que esse foi o disclaimer mais longo que eu já fiz na minha vida, mas como ele é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de Diablo, eu tentei fazer um vídeo sobre o que é o Diablo na minha vida, não consegui. Tentei fazer uma homenagem pro Tuba, tá guardado, mas eu não vou soltar porque eu preciso fazer algumas correções. Tentei fazer alguns vídeos sobre isso daqui, mas eu tava tão cansado de dormir tão pouco, de jogar tanto, que isso era uma bosta. Então o primeiro vídeo que eu quero fazer é: eu me arrependo de alguns de vocês que se inspiraram em mim na época que eu jogava Black Desert e falaram: é isso que eu quero pra minha vida. Por quê? Porque talvez a gente não esteja no mesmo ponto. Olhem pra minha agenda. Isso daqui é minha agenda de trabalho. Amanhã eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O João tá de folga. 9, 10. Eu vou ter 10 aulas amanhã. São 10 aulas, são 10 horas em que eu vou estar na frente do computador. São 10 horas em que eu vou ficar conversando com alunos. E o que eu vou estar fazendo em background para poder escutar aquilo que eles estão me dizendo, para poder conversar, ensinar a coisa um pouco melhor para eles do que eu já tenho vontade de fazer. Eu vou estar jogando esse jogo. E aí você talvez bata o olho no meu dano, talvez você bata o olho no meu gear e fale: esse cara joga muito bem, eu não jogo bem, eu jogo muito. Então são dois disclaimers. O meu resultado não é resultado de inteligência. O meu resultado é resultado de muito tempo investido. E segundo, o meu conteúdo ele é resultado de experiência empírica. Ou seja, eu estou passando para vocês aquilo que eu estou descobrindo jogando. Eu não estou usando aquele site somethinglovely.net, alguma coisa assim, para saber tudo no detalhe. Eu não quero ter autoridade de conhecimento profundo do jogo. Eu só quero saber do meu jogo. E eu vou compartilhar o que eu tô aprendendo no meu jogo com vocês. Talvez eu apresente coisas que pra mim funcionaram, que pra mim foi lindo, que pra mim é isso, e lá na frente isso se prove errado. Então não venham aqui para saber de detalhes precisos e de conhecimento preciso e confirmado a respeito do jogo. Venham aqui somente se vocês quiserem aprender e compartilhar da minha experiência para me acompanhar ao longo desse caminho. Tá combinado? Então, dito isso, eu acho que a gente pode começar a conversar. E aí,
E aí no próximo vídeo eu venha com diquinha rápida que vocês estão me pedindo. Pode ser? Bom, obrigado por escutarem tudo isso até aqui. Até a próxima. Obrigado.